noite. Gostaria de dar as boas-vindas a todos vós que aqui vos encontrais esta noite, também àqueles que nos acompanham, como habitualmente. Pois bem, estamos mesmo a entrar na reta final. Ainda temos a palestra de hoje e amanhã, à noite, e finalmente a última será no domingo à noite. E já agora deixem-me dizer-vos que amanhã de manhã, provavelmente muitos de vós não podereis assistir, mas dizer-vos que amanhã de manhã, aqui nesta mesma igreja de Aveiro, durante a hora do culto solene, nós iremos apresentar um tema que será, por assim dizer, um resumo de tudo aquilo que nós vimos. Bom, não é um resumo de tudo, seria impossível, mas nós vamos ver a história de duas linhagens ao longo de toda a história humana. Pois bem, serão bem-vindos amanhã a partir das 11h15 aqui na igreja de Aveiro. E hoje, como habitualmente, vamos orar para iniciarmos esta palestra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez eu te quero agradecer pela oportunidade e pelo privilégio que tu nos dás de uma vez mais estarmos aqui reunidos em teu nome. Obrigado porque mais uma vez e agora nestas horas santas do teu santo dia de sábado, nós estamos aqui reunidos em teu nome, Senhor, e ao abrirmos a tua palavra, queremos mais uma vez pedir-te que o teu Espírito venha descer sobre cada um de nós, para que possamos entender uma vez mais aquilo que tu nos tens a transmitir e que possas igualmente abrir o nosso coração para recebermos a tua palavra em nós. Ó querido e bom Pai, obrigado porque tu tens sido connosco ao longo de todos estes dias e destas semanas e acreditamos que mais uma vez tu estarás connosco. E hoje, Senhor, ao estudarmos este assunto de capital importância, como investirmos no nosso futuro, pois bem que tu nos ajudes a compreendê-lo e sobretudo a aceitá-lo nos nossos corações, te pedimos tudo e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, amigos, ao longo do ministério do Senhor Jesus Cristo, não houve assunto que Jesus tivesse mais falado do que o assunto que tem a ver com o dinheiro. Jesus, durante o seu ministério terrestre, que durou 3 anos e meio, perguntarão como é que sabemos isso? Pois bem, há uma profecia no capítulo 9 do livro de Daniel que indica exatamente o tempo em que o ministério de Jesus decorreu. Pois bem, ao longo do ministério de Jesus, Jesus falou de muitas coisas. Falou sobre o amor de Deus, obviamente, falou sobre o juízo também, falou de muitos outros assuntos, mas vez após vez, nas suas parábolas, nas suas ilustrações, Jesus fez referência ao assunto do dinheiro. E nós podemos imaginar porquê. Porque este é um assunto muito sensível na vida das pessoas. Era no tempo de Jesus e continua a ser hoje. E ainda mais que hoje nós vivemos num tempo de crise económica, pois bem, este assunto é realmente um assunto que toca muito de perto ou é um assunto muito sensível na vida das pessoas. E Jesus, sabendo isso mesmo, pois bem, falou deste assunto várias vezes. Pois bem, uma vez que o nosso seminário está baseado no livro de Gênesis, e temos visto que ao longo de todas estas palestras nós nos temos baseado justamente aí, hoje mais uma vez nós vamos basear no livro de Gênesis, vamos estudar 4 princípios que estão baseados no livro de Gênesis e que nos ajudam a orientar neste assunto crucial que tem a ver com a nossa vida financeira. Pois bem, o primeiro versículo que nós iremos ver é exatamente o primeiro versículo da Bíblia. Bom, eu sei que já nem precisam de ler, porque já o sabem de cor, assim como eu também, mas vamos lê-lo novamente. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, este versículo apresenta-nos de imediato Deus como sendo o Criador de todas as coisas. E porque Ele foi o Criador de todas as coisas, o que é que isso subentende? Que Ele é o quê? Que Ele é o dono de todas as coisas. Venham ver comigo um texto que desenvolve um bocadinho mais esta ideia que nós encontramos, por assim dizer, encapsulada neste versículo. No Salmo 24 e no versículo 1, repare o que aí nos é dito. Salmo capítulo 24 e no versículo 1, diz o seguinte: portanto, uma vez que Deus criou todas as coisas lhe pertencem. E reparem se não é isso exatamente que diz o Salmo 24, versículo 1, diz assim: ao Senhor pertence o quê? Pertence a terra, e é só a terra, e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Porquê que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém? Porque Ele foi o Criador de todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra, e porque Deus é o Criador, obviamente que é Ele o dono de tudo, certo? Quando alguém faz alguma coisa, essa pessoa é proprietária disso.
a menos que depois venda isso, não é? Mas até o momento de vender é o proprietário. Bom, tanto quanto nós saibamos, o Senhor não vendeu o mundo a ninguém. Bom, é verdade que Adão, já dissemos aqui várias vezes, ele recebeu de Deus a administração, já iremos ver também esse princípio, mas concedeu-a, portanto, a Satanás. Mas Deus não vendeu, portanto, aquilo que criou. Venham ver noutras passagens das Escrituras, por exemplo, no livro de Salmos, igualmente, agora no capítulo 95, Salmo 95 e no versículo 5, o que é que aí diz sobre o mar e os continentes. Salmo 95 e no versículo 5. Diz o seguinte: dele de quem? Dele do Senhor, de Deus. Dele é o quê? Dele é o mar. Porquê? Pois ele o fez. Estão a ver qual é a conclusão lógica a que o salmista chega? Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos, os continentes. Por outras palavras, o mar e os continentes pertencem a quem? Pertencem a Deus. Porquê? Uma vez mais, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Vamos ver o que é que a Bíblia tem a dizer em relação aos animais do campo e ao mundo. Uma vez mais, no livro de Salmos e no capítulo 50, Salmo 50 e nos versículos 10 a 12. Diz assim: pois são meus, quantos animais do bosque? Todos os animais do bosque. E as alimárias aos milhares sobre as montanhas. As alimárias é um termo para aves voadoras. Portanto, repito o que diz aqui. Pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Repare o que diz agora o versículo 11. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pululam no campo. Versículo 12. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é que é meu e quanto nele se contém. Está claro então que, segundo a palavra de Deus, portanto, todas as coisas pertencem a Deus. E porquê que pertencem a Deus? Porque Ele criou no início todas as coisas. Pois bem, mas não é só o mar, os continentes, as plantas, os animais que pertencem a Ele. Até o mundo mineral, ou seja, até as riquezas minerais que a terra contém, pertencem a Ele. Venham comigo a um pequeno livro que nós encontramos no final do Antigo Testamento, o livro de Ageu. É o antepenúltimo livro. O último é Malaquias, o penúltimo é Zacarias e o antepenúltimo é Ageu. Ageu no capítulo 2 e no versículo 8. Ageu no capítulo 2 e no versículo 8 diz assim, um versículo muito curto, diz o seguinte: minha é prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Estão a ver? Através destes versículos nós podemos confirmar que todas as coisas pertencem a Deus. O mar, os continentes, os animais, as aves dos céus, inclusivamente as riquezas minerais, os minérios que existem neste planeta, tudo pertence a Deus. E a propósito, uma vez que nós somos criaturas de Deus, será que nós pertencemos a nós próprios ou será que nós pertencemos também ao Criador, ou seja, Ele é o dono, por assim dizer, do nosso corpo? Venham ver o que é que o apóstolo Paulo tem a dizer sobre este assunto. Em 1 de Coríntios, no capítulo 6, vamos agora ao Novo Testamento, 1 de Coríntios, capítulo 6, estamos apenas a desenvolver o princípio que nós encontramos em Gênesis 1:1, portanto agora estamos a desenvolvê-lo através de outros versículos da Bíblia. Em 1 de Coríntios, no capítulo 6, e nos versículos 19 e 20, lemos aí o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo, aqui Paulo está a falar do corpo, acaso não sabeis que o vosso corpo é quê? É santuário do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. E, portanto, se o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, o que é que isso quer dizer? Que o nosso corpo pertence a quem? Pertence a Deus. É santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, ou seja, é algo que nos é concedido da parte de Deus, e que não sois de quê? Não sois de vós mesmos. Versículo 20. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Repararam que no versículo 19,
o apóstolo dá a entender que nós não somos, portanto, não somos de nós mesmos. E depois no versículo 20 ele diz que fomos comprados por preço. Nós somos de Deus por duas razões. Nós somos de Deus porque fomos criados por Ele, Ele é o nosso Criador, e nós somos por Ele também devido ao preço que Jesus pagou na redenção para nos comprar de volta. Portanto, nós somos de Deus duplamente. Pela criação, pelo facto de termos sido criados e também pela redenção. Ora bem, que grande verdade é que Deus ensinou ao povo de Israel no passado? Venham comigo ver um texto que está em Deuteronômio, no capítulo 8 e no versículo 18. Deuteronômio, capítulo 8 e versículo 18. Deuteronômio, capítulo 8 e versículo 18. Vamos ver que grande verdade Deus ensinou ao seu antigo povo. Deuteronômio, no capítulo 8 e no versículo 18, diz o seguinte. Deixem-me ler o versículo 17 também, porque o 17 é como que uma introdução ao 18. Diz assim o 17. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Bom, há pessoas que dizem, bom, eu tenho o que tenho porque eu trabalhei duro, eu trabalhei de forma intensa. Bom, eu não duvido que alguns possam ter trabalhado de forma intensa, mas deixem-me fazer esta pergunta. Quais foram os recursos que Deus lhe deu para que ele pudesse trabalhar de forma intensa? Se ele não tivesse saúde, podia trabalhar de forma intensa? Se ele não tivesse pulmões para respirar, um coração para funcionar, um cérebro para pensar, quem é que deu esses recursos? Foi Deus que deu. Portanto, se nós não tivéssemos esses recursos que Deus nos dá, o corpo, com todos os seus órgãos e os seus sistemas, o que é que nós faríamos? Então, por isso é que aqui o Senhor ensinou esta importante lição ao seu povo no passado. Eu vou ler mais uma vez o versículo 17. Não digas, pois, no teu coração. Ou seja, aqui o que Deus está a dizer é não digas por palavras. Porque alguém pode não dizer isto por palavras, mas no entanto está a pensar no seu coração. E o que Deus está a dizer é, nem sequer digas no teu coração, quanto mais em palavras. Então, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o meu poder e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. E agora vem a sugestão seguinte, versículo 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem? Ele Deus, o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Como é que nós podemos então adquirir riquezas? Como é que nós podemos fazer investimentos ao longo da nossa vida? Através de quê? Da força e do poder que o nosso Criador nos dá. Não é de outra maneira. E se alguém pensa de outra forma, está a ser o quê? Está a ser egoísta, pensando só nele próprio e não pensando em tudo aquilo que Deus nos deu e nos continua a dar. Pois bem, e o apóstolo Paulo, de uma outra forma, diz-nos que nós, quando viemos para este mundo, viemos sem nada. Isso é verdade, porque todos nós nascemos nus, não trouxemos nada. E quando vamos deste mundo também não levamos nada. Porque mesmo que vamos para um caixão muito bonito e com roupa e gravata, e eu acho ridículos, mas enfim, é a forma como nós fazemos no nosso país, põe os cadáveres nos caixões com fato, gravata, sapatos novos, etc. Para quê? Vai tudo apodrecer debaixo da terra. Reparem o que é que o apóstolo São Paulo tem a dizer sobre isto. Venham comigo a 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 7. 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 7. Diz assim: porque nada temos trazido para onde? Para o mundo. Não trouxemos nada. E agora reparem, nem coisa alguma podemos levar dele. Nada. Não trouxemos nada, nascemos nus e quando formos daqui não levamos nada. E tudo o que possa ir connosco no caixão é para ficar apodrecido. E para aqueles que acreditam na ressurreição, e nós acreditamos porque a palavra de Deus assim nos diz, já vimos isso, pois bem, quando formos para o céu, onde o Senhor está a preparar um lugar para aqueles que confiaram nele, o que é que nós levamos deste mundo? Bom, há uma coisa que nós levamos, é o nosso caráter. Exatamente. E por falar em caráter, amanhã o assunto é muito importante, é justamente sobre o caráter. Não percam o tema da amanhã, muito, muito importante. Bom, então repararam aqui o que é que diz o apóstolo Paulo? Porque nada temos trazido para o mundo, nem alguma coisa podemos levar dele. Ora, ou seja, nós estamos totalmente dependentes de Deus.
Deus é o nosso Criador, foi Ele que nos deu vida, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá poder, é Ele que nos dá sabedoria, Ele nos deu tudo. E Ele, por ser o Criador de todas as coisas, é o dono de todas as coisas. Está este princípio claro na vossa mente. Vamos passar ao princípio número 2. Pois bem, apesar de Deus ser o dono de todas as coisas, Ele confiou a Adão e Eva, portanto, ao homem e à mulher que criou no início, confiou uma responsabilidade, uma elevadíssima responsabilidade. E uma responsabilidade não só elevada, mas que era um altíssimo privilégio. E qual foi esse privilégio? De que Adão e Eva fossem, por assim dizer, os gestores, os administradores ou os mordomos, escolham a palavra que quiserem, ou os mordomos dos bens que pertencem a Deus. Por exemplo, o que é um administrador, um gestor? Um administrador ou um gestor não é o dono de uma empresa. A empresa pertence a alguém, pertence a um dono, mas o administrador está colocado naquela empresa como gestor, como administrador, para gerir bens que não são dele, mas que são de quem? São de alguém. Então foi essa a posição que Deus, como soberano de todas as coisas, por ser Criador, confiou a Adão e Eva. Adão e Eva foram, portanto, os administradores. Vamos ver esse princípio em Gênesis, mais uma vez, no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 28. Eu sei que estes textos vocês já os conhecem bem, mas não faz mal. Estamos sempre a analisá-los sob diferentes perspectivas. E agora estamos a ver uma outra perspectiva. Gênesis capítulo 1 e no versículo 28. Reparem na forma como Deus designou essa administração a Adão e a Eva. Diz assim, e Deus os abençoou. Reparem que aqui diz os, plural, não diz o. Diz os, ou seja, esta responsabilidade não foi confiada só a Adão, foi confiada a Adão e a Eva. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Mas agora reparem, e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Bom, o que é que acham que este verbo dominar significa? Ter completo domínio, ou seja, ter completa autoridade sobre toda a criação. Fantástica! Esta atribuição que Deus, o Criador, deu aos nossos primeiros pais. Portanto, eles eram para ser os administradores, os governadores de todo o planeta. Obviamente que os seus descendentes também. Pois bem, qual foi a função específica que Deus deu a Adão no Jardim do Éden? Vamos ver um bocadinho mais à frente, no capítulo 2 e no versículo 15. Já vimos ontem ou anteontem este texto, vamos vê-lo novamente. Diz assim, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no Jardim do Éden para o quê? Para o cultivar e o guardar. Foi atribuída uma responsabilidade a Adão e Eva, foi-lhe atribuída uma função específica, absolutamente. Qual deve ser o mais importante traço de caráter de um administrador? Ou seja, o que é que Deus esperaria de Adão e Eva? Qual é o traço de caráter mais importante de um administrador? Pois bem, venham ver comigo um texto que nós encontramos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 2. E aí Paulo nos responde a essa pergunta. Qual é o traço de caráter mais importante que deve ser encontrado num administrador ou num gestor? 1 Coríntios, capítulo 4 e versículo 2 diz o seguinte, ora, além disso, o que se requer dos despenseiros, diz a minha versão, que é um despenseiro, é aquele que gera a despensa. É daí que vem a raiz da palavra. Então, o que é o dispenseiro? O dispenseiro é o administrador, é o gestor. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado quê? Seja encontrado fiel. Qual é, então, o principal traço de caráter que se requer de um administrador? Fidelidade. Honestidade total. Fidelidade total. Então, o que é que Deus esperaria, obviamente, de Adão e Eva? Fidelidade total. Infelizmente, eles deixaram de ser fiéis. Pois bem, o mais importante traço de caráter de um administrador é, sem dúvida, a fidelidade. Agora, usando dessa característica moral, o que é que deve o dispenseiro, o mordomo, o gestor, o administrador fazer? Ele deve pegar nos bens do seu senhor e fazer o quê? Quando um administrador é colocado numa empresa, o que é que acham que o patrão espera dele? Que ele esteja lá e que ganhe o dinheiro ao fim do mês e não faça nada. É isso? Se ele fizesse isso ao fim do primeiro mês, e nem sei se chegaria ao fim do primeiro mês, era posto na rua. O que é que se espera de um administrador? Venham comigo ver um texto em Mateus, capítulo 25 e versículo 27. Mateus, capítulo 25 e versículo 27.
Diz assim, isto vem no contexto da parábola dos talentos, é uma das parábolas onde Jesus falou sobre o dinheiro, e reparem o que é que o Senhor, como é que ele se dirige a um dos servos. Portanto, ele menciona aqui 3 que receberam talentos, ou seja, receberam bens para gerir, e um pegou no que recebeu e em vez de investir, pois bem, foi esconder. E agora repare o que é que o Senhor diz a ele, a este administrador. Portanto, Mateus capítulo 25 e versículo 27. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro, reparem bem, o meu dinheiro, aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Já viram a linguagem que o Senhor aqui usou? Parece que o Senhor Jesus está aqui a usar a linguagem de um economista, de um gestor financeiro. Convinha que pegasses naquilo que é meu e fosse aos banqueiros para quê? Para investir. Qual é então a principal responsabilidade do administrador? Investir os bens do seu senhor. Para quê? Para renderem. Não deve ficar parado, deve investir. Mas, o que é que é requerido de um administrador? O que é que o administrador deve fazer perante o seu senhor? Ou seja, perante aquele que lhe deu a administração de algo. Venham comigo ver aquilo que Jesus disse numa outra parábola em Lucas, no capítulo 16 e no versículo 2. Lucas, capítulo 16 e no versículo 2. Deixem-me ler o versículo 1 igualmente. Esta parábola chama-se a parábola do administrador infiel. Ou seja, nós vimos que o principal traço de caráter do administrador deve ser o quê? A fidelidade. Agora vamos ver como é que o Senhor trata com aqueles que são infiéis, com os administradores infiéis. Reparem, versículo 1. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador. Estão a ver? O patrão, que era o homem rico, e o administrador. Isto aplicado em termos espirituais, quem é o homem rico? O homem rico é Deus, porque Ele é o dono de tudo, de todo o planeta. Quem é o administrador? Somos nós. Havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Há administradores infiéis? Oh, se há. E é isso que Deus quer dos seus administradores? Não. Requer-se quê? Fidelidade. E agora reparem, versículo 2. Então, mandando chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? E agora reparem o que vem a seguir. Presta contas da tua administração. Uau! Estas palavras são fortes. Presta contas da tua administração. Como é que vocês acham que todo o administrador que é infiel se deve sentir quando o patrão chega junto dele e diz: meu amigo, presta contas da tua administração? Ele não se deve sentir lá muito bem dentro da sua roupa. Pois bem, aqui ele fez isso, o Senhor. Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Somos nós administradores dos bens que Deus nos confiou? Somos nós administradores dos recursos que Deus nos dá, do corpo que nós temos? Ainda ontem nós falámos sobre a necessidade de nós preservarmos aquela quantidade de energia vital ou energia constitucional que todos nós recebemos no nascimento. E será que nós temos que dar contas da forma como administramos os recursos que o Senhor nos deu? Absolutamente. Muitas pessoas sabem, não pensam nisto. Porque se pensassem, eu creio que agiriam de forma diferente. Porque acham que não têm de dar contas a ninguém. E já agora, deixem-me fazer aqui um pequenino parênteses para dizer o seguinte. Vocês sabem porque é que muitas pessoas não acreditam em Deus? Eu vou-vos dizer porquê. Vocês dizem, mas como é que sabe? Já falou com muitos ateus? Não, não é preciso. Já falei com alguns, é verdade. Mas eu vou-vos dizer qual é a razão principal pela qual as pessoas não acreditam em Deus. No fundo delas próprias, elas acreditam. Mas sabem porquê que elas rejeitam conscientemente a ideia de que existe um Deus? Porque lá no fundo da sua consciência elas sabem que mais cedo ou mais tarde têm de prestar contas a Deus. E elas não querem fazer isso. E então, como não querem prestar contas, porque se tivessem que prestar contas saíam-se mal, como sabem que têm que prestar contas, é preferível dizer, não, Deus não existe. E se Deus não existe, então não tenho que prestar contas a ninguém. Essa é a razão principal porque há muitos ateus e céticos e incrédulos no nosso mundo. Mas sabem, isso não resolve o problema. É como aquele indivíduo que instala um alarme lá em casa para detectar eventuais entradas de pessoas intrusas na sua casa. Imaginem que de noite ele está a dormir, descansado, e aquilo começa a tocar. E sabem que quando aquilo toca, aquilo incomoda. Já ouviram aqui o alarme da igreja? Toca com força.
Incomoda aí certamente a vizinhança toda. Imaginem que ele está a dormir muito bem, de repente aquilo começa a tocar e ele fica tão irritado daquilo ter acordado que chega lá ao comando e desliga aquilo ou dá uma marretada naquilo e vai outra vez para a cama. O problema está resolvido. Se os ladrões estavam mesmo para entrar lá em casa por uma janela ou porta e ouviram ele a dar uma marretada no sistema de alarme, eles esfregam as mãos de contentes dizendo: uau, agora já podemos entrar à vontade. Amigos, não resolve desligar o alarme. E o alarme que está na consciência de todos é o alarme que diz: há um Deus e um dia tens de prestar contas da tua administração. Uau! E as pessoas, isto incomoda-as. Mas não resolve o problema dizer que Deus não existe. Deus existe, quer queiramos, quer não. Quer queiramos aceitar, quer não. E um dia, mesmo essas pessoas que não acreditaram em Deus, ou que não quiseram acreditar, melhor dito, elas vão ter que prestar contas da sua administração diante desse Deus a quem eles preferiram ignorar que existia. Bom, vamos avançar. Pois bem, vamos a um terceiro princípio. E encontramos novamente este princípio no livro de Gênesis. Vamos ao capítulo 2 de Gênesis, novamente, Gênesis capítulo 2, e versículos 16 e 17. O primeiro princípio, só recapitulando, o primeiro princípio é que Deus é o dono ou o proprietário de todas as coisas. E porquê? Porque Ele é o Criador de todas as coisas. O segundo princípio é que, apesar de Deus ser o proprietário de todas as coisas, Ele delegou uma responsabilidade de administração, de gestão àquelas pessoas, aos seres que Ele criou. E colocou essa responsabilidade em primeiro lugar nos nossos primeiros pais. O terceiro princípio que nós iremos ver é que, apesar de Deus ter confiado a administração aos nossos primeiros pais, reparem, Ele é o Criador de todas as coisas e por isso é o proprietário de todas as coisas. Mas, apesar de ser o proprietário de todas as coisas, Ele delegou a responsabilidade de gestão aos seres humanos. Mas houve algo que Ele não deixou que os seres humanos tomassem a responsabilidade. Ou seja, houve algo que Ele reservou para Ele próprio. Venham ver comigo esse princípio em Gênesis. Eu sei que conhecem o versículo, mas se calhar não estão a ver o que é que nós podemos entender por este princípio. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. És administrador, és gestor de tudo aquilo que está no Jardim do Éden. Exceto de uma coisa. Há algo que eu reservei para mim próprio e aí vocês não devem tocar. Versículo 17. Mas, há um mas, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Adão e Eva, apesar de serem os gestores, os administradores de tudo o que Deus tinha criado, aprenderam, desde este momento, que havia algo que pertencia a Deus e só a Deus e que não deviam tocar aí. E no dia em que tocassem lá, eles estariam, através disso, a mostrar a sua falta de fidelidade e sofreriam as consequências. Bom, será que nós encontramos este princípio depois, ao longo da Bíblia? Pois bem, encontramos. E aquilo que eu gostaria de dizer é o seguinte: Deus é o dono de todas as coisas, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Deus confiou a nós, igualmente hoje, a administração ou a gestão de muitos bens. Mas agora eu faço uma pergunta. Acham que há algo que Deus reservou exclusivamente para Ele próprio e do qual não nos é lícito nós nos apropriarmos disso? A resposta é absolutamente sim. E nós vamos ver qual é esse algo que Deus reservou e, em particular, do nosso ganho, do fruto do nosso trabalho, o que nós ganhamos, as riquezas que nós possamos... E quando eu falo em riqueza, não estou a falar riqueza no sentido como hoje é interpretado. Todos os bens que nós possamos ter, conforme vimos há bocadinho naquele texto de Deuteronômio. Pois bem, vamos ver em Levítico, no capítulo 27, Levítico, capítulo 27... E nos versículos 30 e 32, Levítico 27, vamos ver o que é que Deus reservou para sua exclusiva, da sua exclusiva competência. É algo que nós não podemos tocar. Levítico capítulo 27 e no versículo 30 diz assim: também todas as dízimas da terra. Reparem, de que é que eles viveriam da terra? Ainda hoje, de que é que nós vivemos?
é da terra, dos bens da terra. Também todas as dízimas, já a propósito, dízimas quer dizer a 10ª parte. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são de quem? São do Senhor. Santas são ao Senhor. Então o Senhor pôs tudo à nossa disposição, mas disse, há algo que eu quero que seja reservado só para mim. E isso está aqui claramente explícito. Reparem no versículo 32. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo da vara do pastor, o dízimo será quê? Será santo ao Senhor. Reservou então Deus algo exclusivo para Ele? E agora pergunto, porquê é que acham que Deus reservou algo exclusivo para Ele? Para que nós não nos pudéssemos esquecer de que Ele é o proprietário de todas as coisas. Deixem-me dar-vos uma ilustração. Algumas pessoas dizem, mas Deus está a ser, desculpem a expressão, a ser picuinha, está a exigir alguma coisa. Será? Deixem-me dar-vos uma ilustração. Pensem num dos homens mais ricos do mundo. Vamos pensar no Bill Gates. Bom, segundo a revista Fortune, já não está no topo, na posição número 1, acho que agora é um mexicano, já está na top position nos últimos anos, mas em segundo lugar ainda aparece o Bill Gates. É dono de um império. Já li que a fortuna que ele tem é superior à fortuna de algumas nações. Esse homem tem uma enorme empresa, a Microsoft. Imaginem que agora o Bill Gates convidava um de vós, bom, não é o caso, mas imaginem que ele convidava um de nós para sermos o administrador da empresa. E a condição que ele punha era a seguinte, bom, todos os lucros da empresa são para ti, mas 10% são para mim. Vocês acham que alguém ia dizer assim, este homem é mesmo avarento, então quer 10% para ele e eu só posso ficar com 90%? Vocês acham que reagiriam dessa forma? Amigos, Deus dá-nos tudo. Tudo o que está à disposição, a vida, a saúde, o corpo que nós temos a funcionar bem, os recursos que nós temos na terra, à nossa volta. E Deus diz assim, olha, tudo é teu, tudo é vosso, mas há 10% que me pertence a mim. E há pessoas que dizem, mas Deus é fuinhas, Deus é forreta, Deus é... Já viram? Bom, a pergunta é, sabem para que é que servem os dízimos? Vocês dirão, mas para que é que Deus quer então algo para Ele? Bom, no fundo, tecnicamente falando, nós não damos nada a Deus, porque tudo pertence a Deus. Mas Deus delegou em nós a administração conforme nós vimos. Ele quer que nós, em reconhecimento de que Ele é o proprietário, reparem, o Bill Gates ao pedir isso, o que é que estava a colocar na mente do administrador? Tu vais ganhar muito e tu vais administrar muita coisa, mas não te esqueças que eu continuo a ser o dono da empresa. Não é? E o administrador, sabendo que tem que dar aquela parte, ele sabe, bom, eu sou administrador, tenho uma grande vantagem, um grande privilégio de obter grande parte dos lucros da empresa, mas a empresa tem o proprietário e eu sou responsável diante desse proprietário. Já agora, deixem-me dizer-vos, apresentar dois textos no livro de Gênesis que nos mostram que este princípio do dízimo já vem lá muito de trás. A primeira referência que nós encontramos ao dízimo vem em Gênesis, no capítulo 14. Ora, venham ver comigo esse texto. Gênesis, capítulo 14. Gênesis, capítulo 14. E aqui conta-nos a história de uma guerra entre 4 reis e 5 reis, e alguns desses reis foram à cidade de Sodoma, conquistaram a cidade de Sodoma, despojaram tudo e levaram Ló e a sua família como reféns. Quando Abraão soube disso, era da carne dele, era sobrinho, Ló e a sua família, ele foi com 318 homens, foi no encalço daqueles indivíduos e conseguiu reaver tudo. E quando ele chegou da guerra, veio um sacerdote do Deus Altíssimo, conforme iremos ver, ao encontro de Abraão. E vejam o que é que Abraão lhe fez. Versículo 18. Portanto, Gênesis capítulo 14 e versículo 18. Lemos assim. Melquisedeque, rei de Salém, a propósito, este Salém refere-se à cidade que mais tarde iria chamar-se Jerusalém. Salem vem da raiz Shalom, quer dizer paz. Jerusalém, cidade da paz.
Cidade da Paz e quase poucas vezes teve paz. Ainda hoje. É a cidade da paz, mas há lá muita guerra. Pelo menos muitos conflitos. Bom, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Pergunto, se ele abençoou Abrão, tinha ele a autoridade para o fazer? Certamente que sim. E depois diz assim, e bendito, diz o versículo 20, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E agora reparem como é que termina o versículo 20. E de tudo lhe deu Abrão o quê? O dízimo. Reconheceu Abraão que este sacerdote do Deus Altíssimo tinha legitimidade para receber o dízimo do despojo da guerra? Absolutamente, por isso é que lhe deu tudo. Um outro exemplo, no livro de Gênesis, nós encontramos em Gênesis no capítulo 28, um bocadinho mais à frente, em Gênesis no capítulo 28 e nos versículos 20 a 22. Gênesis capítulo 28, versículos 20 a 22. Diz assim, fez também Jacó um voto. Jacó estava em fuga, porque o seu irmão primogênito queria matá-lo. Ele estava em fuga de sua casa. E então ele chegou a um sítio, ele estava cansado, adormeceu, teve um sonho e depois de ter acordado, ele reconheceu que Deus estava com ele e então diz o seguinte, fez também Jacó um voto, versículo 20, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E agora reparem, e de tudo quanto me concederes, certamente darei o dízimo. De tudo o que me concederes. Quem é que dá tudo a nós? É Deus. Então, aqui Jacó promete, de tudo o que me concederes, certamente eu darei o dízimo. Pergunto, para Abraão e Jacó fazerem isto, eram eles conhecedores então deste princípio? Absolutamente. Se não fossem conhecedores do princípio, como é que eles o iam pôr em prática? Portanto, este princípio ainda é muito antes do tempo de Moisés, que prescreveu aquela lei que nós vimos no livro de Levítico. Ora bem, qual é o propósito do dízimo? Vamos agora ao livro de Números, capítulo 18, livro de Números, capítulo 18, e vamos ver qual é o propósito do dízimo. Será que Deus quer o dinheiro e tudo o que nós ganhamos, a 10ª parte para Ele? Não, vamos ver. Números capítulo 18 e vamos ler os versículos 20 a 22. Diz assim o versículo 20. Disse também o Senhor a Arão, na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Bom, deixem-me esclarecer um bocadinho o que é que este versículo diz. Sabem que os filhos de Israel estavam escravos no país do Egito e Deus, através de milagres, através da sua intervenção sobrenatural, tirou-os da terra do Egito e levou-os para a chamada Terra Prometida, Canaã. Quando chegaram à Terra Prometida e depois de conquistarem a terra, porque havia lá habitantes, sabem que alguns têm dúvidas sobre a forma como, porque é que Deus permitiu que os israelitas matassem aqueles povos todos? Bom, por uma razão muito simples. Em Gênesis capítulo 15, não vamos ler agora, não é nosso objetivo, Deus disse a Abraão que a sua descendência seria escrava numa terra estrangeira e que depois, quando voltassem, pois bem, viriam com posses, mas disse alguma coisa, serão escravos durante um certo tempo porque ainda não se encheu a iniquidade dos amorreus. Ou seja, pensem nisto por um bocadinho, porque muitas pessoas pensam de forma errada em relação a Deus. Porque Deus permitiu que o seu povo, aqueles que o serviam, aqueles que eram dele, estivessem 400 anos em escravidão no Egito. E porquê que Deus permitiu que eles estivessem em escravidão lá no Egito esse tempo todo? Para dar oportunidade àqueles povos, aos amorreus que estavam a viver em Canaã. Deus estava a ser gracioso e misericordioso para com esses povos? Absolutamente. Mas quando a medida da paciência e da misericórdia de Deus atingiu o limite relativamente a esses povos, Deus disse, acabou. Agora estes povos vão sair daqui, eles não querem mais saber de mim, nem os seus descendentes, estão completamente aliados de mim. Agora o meu povo, que está numa situação de escravos, vou trazê-los para esta boa terra, porque a terra era boa, aquela. Então o Senhor disse, ok, estes já estão condenados, não querem saber de mim. Era Deus a dizer. Portanto, eram pessoas que certamente já tinham cometido o pecado contra o Espírito Santo. E porque Deus
se tinha afastado deles, na pessoa do seu Espírito Santo, agora o Senhor diz, ok, matem a todos eles. Foi uma ordem direta de Deus. Bom, então, quando eles chegaram a essa terra, depois de a conquistarem, eles começaram a fazer uma partilha. Então, este bocado de terra aqui em tal sítio é para a tribo de Ruben, aquela é para a tribo de Manassés, aquela é para a tribo de Efraim, aquela... Mas houve uma tribo que não recebeu terra nenhuma. Sabem qual foi? A tribo de Levi. Porquê? Porque durante a peregrinação, a tribo de Levi tinha-se mostrado fiel a Deus. Então Deus escolheu essa tribo para ministrarem às necessidades espirituais de todo o povo. E agora reparem o que diz aqui o versículo a seguir, o versículo 21. Números, capítulo 18 e versículo 21. Diz assim, aos filhos de Levi dei... Quem é que deu? Deus deu, é Ele que está a falar. Dei todos os dízimos em Israel. Porquê? Por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Eu pergunto, como é que esta tribo poderia sobreviver se não tinha terra? Se não tinha terra para cultivar e obter da terra o seu sustento? Não tinham terra para criar animais e poder eventualmente, através dos animais, tirar o seu sustento? Não tinham nada, não tinham um dedo de terra, não tinham uma mão de terra. Nada. Eles deveriam se consagrar a 100% ao trabalho na tenda da congregação, ao trabalho no templo, no santuário. E qual era a sua função principal? Satisfazer as necessidades espirituais do restante povo de Israel. Agora reparem, o Senhor diz que todas as dízimas são do Senhor, santas são ao Senhor. E porque são do Senhor, acham que agora o Senhor pode dar a quem Ele quer? Claro que sim, porque é propriedade dele. E aqui o Senhor neste texto está a dizer, aos filhos de Levi eu dei todos os dízimos em Israel. Eu quero que entendam bem este princípio. Era pedido aos filhos de Israel que dessem as dízimas ou os dízimos. Essas dízimas não eram dadas diretamente aos levitas, eram dadas a Deus. E depois Deus é que dava aos levitas. Bom, na prática, os filhos de Israel davam aos levitas, mas eles deviam saber que não estavam a dar diretamente aos levitas, estavam a dar a Deus, em primeiro lugar. E depois Deus dava aos levitas. Está claro este princípio? Bom, vamos avançar. Pois bem, sabem que os levitas também, eles por sua vez, deviam ser dizimistas? Ou seja, do que eles recebiam dos restantes filhos de Israel? Reparem, como é que eles podiam dar um exemplo? Se eles aconselhavam o povo a ser fiel a este princípio que o Senhor tinha estipulado e eles próprios não eram fiéis. Venham ver comigo, neste mesmo capítulo 18, mas agora no versículo 26, diz assim, deixem-me ler o 25, diz assim, disse o Senhor a Moisés, versículo 26, também falarás aos levitas e lhes dirás, quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, reparem que aqui Israel significa todas as tribos, que vos dei por vossa herança deles, ou seja, deles dos dízimos, apresentareis uma oferta ao Senhor. O dízimo dos dízimos. Estavam eles isentos desta lei? Não. Então esta lei era para quê? Era para todos. Não pensem que os levitas, por receberem os dízimos da parte do Senhor, estavam isentos. Não. Porque este princípio era um princípio para ensinar a todos de que há algo que pertence exclusivamente a quem? A Deus, que é o soberano de todas as coisas. Bom, no tempo de Malaquias, já estamos no período muito perto, salvo seja, do Novo Testamento. Malaquias viveu aproximadamente no ano, quando eu digo muito perto, comparativamente, por exemplo, com Moisés e etc. Mas estamos ainda sensivelmente a 400 anos do tempo da primeira vinda de Cristo, do tempo do profeta Malaquias. Ele viveu aproximadamente 400 e tal anos antes de Cristo. Vamos ver o que é que estava a acontecer na nação de Israel no tempo de Malaquias. Venham ver comigo a Malaquias, o livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias no capítulo 3 e no versículo 8. Malaquias capítulo 3 e versículo 8. E reparem o que aí nos é dito, Malaquias capítulo 13 e versículo 8. Diz assim, roubará o homem a Deus? Isto é uma pergunta. E querem saber qual é a resposta? A resposta vem logo a seguir. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E agora vem a resposta, nos dízimos e nas ofertas. É possível roubar a Deus?
Segundo o próprio Deus, é. Agora reparem, é um dado curioso que Malaquias aqui, reparem, ele diz no versículo 10, e já agora, já iremos ver isso, mas no versículo 10 ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Sabem que esta casa do tesouro era uma parte que havia no templo. Reparem, sabem como é que os dízimos eram trazidos? Não era, a maior parte dos dízimos não eram trazidos em dinheiro, eram trazidos em bens agrícolas, gado às vezes também. Eu lembro-me, eu tinha 10 ou 11 anos de idade e uma vez lá no meio do mato em Angola, os meus pais viviam numa missão, uma missão adventista, a missão do Kikuko, e um dia lá alguém lá da missão me perguntou se eu não gostaria de ir a uma aldeia, ficava lá para o mato, ele ia me levar na bicicleta. Eu ainda me lembro como é que foi o meu transporte. Eu sentei-me no suporte da bicicleta atrás, ele ia a pedalar, e até havia algumas subidas, tudo em estradas de terra, claro, ele ia a pedalar com força e eu ia sentado na bicicleta. Foi assim que ele me levou para a igreja. E então ele pediu-me para eu ler a carta missionária na igreja. E eu tinha vindo de Lourenço Marques, que é a minha cidade natal, portanto, atual Maputo, e nunca tinha estado numa igreja assim, tão do interior, em África. E nunca tinha visto aquilo que eu fui ver nessa igreja. Quando chegou o momento das ofertas, eu fiquei estupefacto e nem queria acreditar. Eles tinham um cesto feito em palha, muito grande, e sabe o que é que eles punham lá como oferta? Milho e maçambala. E o cesto encheu. Eu fiquei admirado. Pois bem, no tempo de Israel era assim que davam as ofertas, era assim. Repararam que no texto que vimos há bocadinho em Levítico 27 diz: trazei todas as dízimas de quê? Do campo. Portanto, eles traziam frutos, traziam cereais, traziam animais, era assim. E então havia uma parte no templo que era, por assim dizer, um armazém. Mas literalmente um armazém. E era nesse armazém que guardavam então estas coisas, e era então desse armazém onde os levitas iam buscar o alimento para eles. Era isto. Portanto, a casa do tesouro era isso. Bom, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Mantimento para quem? Não é para a casa, é para os que trabalham na casa. Quem é que trabalha na casa? Os levitas. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Já iremos ler esta primeira parte. Ora bem, eu quero aqui sublinhar o seguinte. Nesta altura, conforme nós vimos no versículo 8, a nação não estava a ser fiel neste princípio. E por isso o Senhor diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis em que roubamos. E ele responde nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, o que é que isto mostra? No tempo do profeta Malaquias, a nação estava a ser infiel neste princípio. E por causa dessa infidelidade, o Senhor, através do seu profeta, Malaquias vai dizer: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Agora eu quero que saibam uma coisa. Sabem que, nesta altura, e provavelmente muitos não traziam o dízimo, porque, aparentemente, tinham boas razões para isso. E sabem porquê? É que os sacerdotes, muitos deles que ministravam, os levitas, os sacerdotes ministravam, muitos deles eram infiéis. Vocês perguntam, mas como é que sabemos isso? É muito simples, eu vou-vos mostrar. Venham comigo, por exemplo, ver no capítulo 1 deste mesmo livro, capítulo 1 de Malaquias e versículo 6. Diz assim: há até um subtítulo na minha versão que diz assim: o Senhor reprova os sacerdotes. Versículo 6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Ou seja, é como se Deus estivesse a perguntar: então, mas o filho honra ao pai, o servo ao senhor, e porquê é que eu não sou honrado? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós outros, ó quem? Ó sacerdotes, que desprezais o quê? O meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Tinha o Senhor algo a reprovar aos sacerdotes daquele tempo? Absolutamente. Estavam eles a ser fiéis? Estavam eles a ser fiéis mordomos? Os tais administradores fiéis? Ou estava aqui o Senhor a pedir contas da sua administração? Absolutamente. Venham ver comigo um outro texto, no capítulo 2 deste mesmo livro de Malaquias, versículos 7 e 8. O que é que diz aqui? Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar o quê? A instrução. Porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Este é o objetivo dos mensageiros. Ou seja, se o mensageiro, se o líder espiritual não faz isto, ele tem que prestar contas a Deus. E agora reparem, no versículo 8 o que é que diz? Mas vós vos tendes quê?
desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar o quê? A muitos? Violastes a aliança de Levi, que é a aliança do sacerdócio, porque era a tribo de Levi que tinha sido confiado o sacerdócio. Violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. E agora venham ver comigo no capítulo 1 e no versículo 18, que os próprios sacerdotes que sabiam muito bem que tipo de sacrifícios deveriam ser oferecidos a Deus, reparem o que é que eles faziam. Malaquias, no capítulo 1 e no versículo 18. Malaquias 1, peço desculpa, 13 e 14. Não há 18. Malaquias 1, 13 e 14, diz assim: E dizeis ainda, que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador que, tendo o animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Sabem que um princípio dos sacrifícios era que os animais deviam ser o quê? Perfeitos. E porquê? Porquê? Porquê que acham? O que é que os animais representavam, simbolizavam? O Cordeiro de Deus que haveria de vir tirar o pecado do mundo. E Jesus era perfeito ou era defeituoso? Era perfeito. Então todos os animais que eram supostos simbolizar ou representar a Cristo, o Cordeiro de Deus que haveria de tirar o pecado do mundo, não poderiam ter qualquer defeito. Para simbolizar o quê? Para simbolizar a perfeição de Cristo. E o que é que estes sacerdotes estavam a fazer? Não só eles sacrificavam, como aceitavam os adoradores que vinham ao templo oferecer animais defeituosos. Claro, os animais que não tinham defeito, esses valiam mais, esses vendiam-nos. E aquele que era manco ou coxo ou cego traziam para oferecer em sacrifício. Os sacerdotes estavam a permitir isto. Os sacerdotes estavam a desonrar a Deus. E mesmo assim Deus vai pedir, através do seu profeta Malaquias, para trazer os dízimos. Este profeta deve estar maluco. Já agora, um outro princípio. Lembram-se daquele episódio, não temos tempo de ler, em que Jesus vê uma pobre viúva oferecer uma oferta no templo e que Jesus comenta aquela dádiva que aquela pobre viúva fez com os seus discípulos. Os outros que iam lá até faziam cair assim as moedas assim de alto, que é para elas fazerem muito barulho quando caíssem lá na caixa das ofertas. E eles faziam aquilo com grande pompa e circunstância para toda a gente os ver. Aquela viúva provavelmente veio assim pela calada quando via que ninguém estava a olhar e lá veio ela e pôs só uma moedinha. E o Senhor disse, sabem, esta viúva deu mais do que os outros. Vocês perguntam, como assim? Então, mas os outros não puseram lá tantas moedas? Sabem que a quantidade daquilo que nós damos não é avaliado pela quantidade em si do que nós damos, mas é avaliado pela quantidade com que nós ficamos depois de termos dado. Com quanto é que a viúva ficou para ela depois de ter dado aquela oferta? Ficou com 0. E os outros ficaram com quanto? Seguramente com muito. Então quem é que deu mais? Foi ela? Porquê? Porque deu 100%? Agora eu pergunto-vos, em que sítio é que a viúva deixou aquela oferta? Em que sítio foi? No templo? Quem é que ministrava naquele templo? Os sacerdotes daquele tempo, obviamente. Eram os sacerdotes do tempo de Jesus corruptos, líderes espirituais corruptos, sim ou não? Eram tão corruptos que algum tempo depois mataram o próprio Senhor da Igreja. Vocês estão-me a acompanhar? E não há nada nas palavras de Jesus que indique que a atitude da pobre viúva foi errada. Nada, Jesus poderia ter dito assim, esta pobre viúva deu uma grande oferta, deu tudo quanto tinha. É pena que tenha dado no sítio errado. Podia ter dado para um ministério independente, podia ter dado para outros que fossem fiéis. Não, ela deu a oferta na igreja, que era liderada por líderes espirituais corruptos. No tempo de Malaquias está a dizer, trazei todos os dízimos à casa do Senhor. E parte dos sacerdotes que oficiavam no templo naquela altura eram corruptos. Uau! Vocês perguntarão, então, mas isto faz algum sentido? Faz. Sabem porquê? Porque o dízimo não é dado aos levitas nem aos sacerdotes, é dado ao Senhor. Dizem, mas se os líderes são corruptos, isso é problema do Senhor. E o Senhor porá as coisas em ordem quando tiver que as pôr. Vocês acham que o Senhor depois não pôs as coisas em ordem? Nós damos o dízimo não para pagar aos pastores, nem para pagar aos líderes religiosos. Nós damos o dízimo ao Senhor. E depois o Senhor dá
aos líderes espirituais. Mas vocês acham que Deus não fará um dia com os líderes espirituais aquilo que fez com aquele administrador infiel? Dá-me contas da tua administração. O que é que tu fizeste com o dinheiro que te foi confiado? O que é que tu fizeste com os bens e com o conhecimento que eu te dei? Tu partilhaste, tu investiste esse conhecimento que eu te dei com outros? Meus amigos, é uma responsabilidade soleníssima aquela que pesa sobre um líder espiritual. E olhem que eu não quero ficar com essa responsabilidade. Eu penso muitas vezes na responsabilidade que eu tenho. Eu não quero ficar com essa responsabilidade em cima de mim. Sabem, eu não me lembro agora do texto, não tenho de cor, mas há um texto no Antigo Testamento que dá a entender que a responsabilidade de um líder... o texto não diz isso, mas a imagem com que nós ficamos é mais ou menos esta. Quando aquele texto me foi explicado, eu lembro, eu estava numa aula em teologia lá no seminário, em Colões, e a ideia com que eu fiquei na mente é esta: quando nós recebemos conhecimento de Deus, é como se ficássemos, não é uma imagem, e a imagem pode ser imperfeita e certamente que é, mas eu vou-vos dar esta imagem na mesma. Quando nós recebemos conhecimento de Deus, recebemos uma responsabilidade, recebemos como que ficamos com uma batata quente na mão. E sabem qual é a melhor forma de nós nos libertarmos dela? É passar imediatamente a batata quente para outros. Quando nós recebemos conhecimento, a melhor coisa que temos de fazer é de imediato despachar esse conhecimento para outros. Porque quando nós fazemos isso, libertamos da responsabilidade, libertamos da batata quente. Agora, se ficarmos com a batata quente nas mãos, o que é que vai acontecer às nossas mãos? Vão-se queimar. Vocês percebem o que é que quer dizer queimar? Amigos, esta é uma responsabilidade muito grande. Pois bem, o tempo passou muito depressa. Pois bem, o princípio número 4 eu vou apenas citar. O que é que Deus prometeu a Adão e Eva quando os criou? Prometeu que os abençoaria. Mas pelo facto de eles terem sido mordomos infiéis, veio a maldição sobre eles. E sabem, já agora, deixem-me só ler aqui a última parte do versículo 10. E a última parte do versículo 10 diz assim: provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós, quê? Bênção sem medida. Amigos, eu gostaria de ter tempo para vos dar alguns exemplos do Antigo Testamento que mostram que todos aqueles que foram fiéis a Deus neste princípio foram grandemente abençoados. E hoje o mesmo acontece. Todos aqueles que são fiéis a este princípio divino, não humano, divino, serão grandemente abençoados. E aqueles que acham que podem tocar nisto que Deus reservou para seu exclusivo domínio, trazem maldição sobre eles. Que Deus nos ajude a compreendermos estes princípios fundamentais e a pô-los em prática na nossa vida. Quando nós fazemos da forma como Deus quer, amigos, a bênção vem sobre nós. A bênção vem. Pode não vir talvez logo no momento imediato, mas a bênção vem, ao passo que se não fizermos, a maldição será o resultado. Que nós possamos investir no céu os bens que o Senhor nos confia, para que assim possamos dessa forma também louvar o nosso Deus, o nosso Criador e o nosso mantenedor. Amém. Vamos orar. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muito obrigado porque mais uma vez Tu nos deste indicações muito claras e precisas através da Tua Palavra. E obrigado, Senhor, por nos fizeste ajudar a compreender que, porque Tu és o Criador de todas as coisas, Tu és igualmente o proprietário, o legítimo proprietário de todas as coisas. Ó Senhor, muito obrigado porque Tu nos ajudaste a compreender igualmente, Senhor, que assim como Tu fizeste com Adão e Eva, que apesar de seres o proprietário de todas as coisas, porque és o Criador, lhes deste a administração de todas as coisas, ajuda-nos igualmente a compreender, Senhor, que tudo o que nós temos, tudo o que nós recebemos vem de Ti, mas que há algo que Tu reservas para Ti mesmo. E se nós persistirmos em usar isso que pertence unicamente para Ti, pois bem, a maldição virá sobre nós. Ajuda-nos a compreender a partir do livro de Gênesis que quando Adão e Eva resolveram tocar do fruto daquela árvore que Tu tinhas reservado para Ti, pois bem, a maldição veio sobre eles. E ajuda-nos igualmente a compreender que quando nós queremos reservar para nós mesmos algo que pertence unicamente a Ti, a maldição vem sobre nós. Mas quando nós queremos ser obedientes a Ti, Senhor, e dar-te ou devolver-te aquilo que Te pertence, pois bem, a bênção vem sobre nós. Ó Senhor, ajuda-nos a não sermos, no entanto, mercadores, pensando que ao darmos o dízimo estamos a comprar os Teus favores. Não, ajuda-nos a devolvermos o dízimo e as ofertas como algo que sai espontaneamente do nosso coração, em reconhecimento de gratidão por tudo aquilo que Tu nos dás. E que ao fazermos isso, Senhor, não façamos para esperar bênçãos, mas que nós possamos saber que as bênçãos advirão.
Ó Senhor, livra-nos de todo o mal e ajuda-nos, Senhor, a cultivarmos este espírito de gratidão a Ti, este espírito de generosidade que nos libertará do maior defeito que nós podemos ter no nosso coração, que é o defeito do egoísmo, e ajuda-nos, Senhor, a sermos altruístas e a podermos dar também àqueles que estão à nossa volta e que possam ter necessidade. Senhor, ajuda-nos a caminhar por estes princípios que Tu nos deste, pois nós acreditamos que ao fazermos isso, nós estamos a caminhar na senda que nos conduz à felicidade. Ó Senhor, livra-nos de todo o mal e agora, ao sairmos deste local, que a Tua bênção e a Tua paz repousem nos nossos corações, Te pedimos tudo e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.